Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos sentando, cantando o refrão da música. Sopra sobre mim teu Espírito, Senhor. Sopra bem aqui teu Espírito, Senhor. Nesse lugar da tua igreja, esse lugar, no meio do teu povo, sopra sobre mim teu Espírito, Senhor. Sopra sobre mim teu Espírito, Senhor. Nesse lugar, na minha vida, nesse lugar, no meu coração. Amém. Boa noite. Que a paz esteja com vocês. Sou o Daniel, vamos abrir a palavra em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fórmula da água, H2O. Fórmula da fé, Hebreus 11, 1. HB 11, 1. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé nós reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis que enxergamos se originaram do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar da sua morte, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte e não foi achado, porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se chegar a Ele, é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis, cheio de santo temor. Construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justificação mediante a fé. Vai até o versículo 13. Foi na fé que todos nossos pais morreram, embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido. Viram-no e o saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Versículo 20. Foi inspirado pela fé que Isaque deu a Jacó
e a Esaú uma benção, em vista de acontecimentos futuros. Foi pela fé que Jacó, estando para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e venerou a extremidade do seu bastão. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, fez menção da partida dos filhos de Israel e dispôs a respeito dos seus despojos. Foi pela fé que os pais de Moisés, vendo nele uma criança encantadora, o esconderam durante 3 meses e não temeram o edito real. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus, a fluir dos prazeres culpáveis e passageiros. Com os olhos fixos na recompensa, considerava os ultrajes por amor de Cristo como um bem mais precioso que de todos os tesouros dos egípcios. Foi pela fé que ele deixou o Egito, não temendo a cólera do rei, com tanta segurança como estivesse vendo o invisível. Foi pela fé que mandou celebrar a Páscoa e aspergir os portais com sangue, para que o anjo exterminador dos primogênitos poupasse os filhos de Israel. Versículo 30. Foi pela fé que desabaram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Palavra do Senhor. Lemos Hebreus falando que a fé é o fundamento da nossa esperança. O que é o fundamento? Vem de fundação. Quando a gente vai erguer uma construção grande, alta, forte, um prédio, antes de erguer o prédio para cima, ele precisa ser edificado para baixo. E a Bíblia está dizendo, a carta aos Hebreus está dizendo, que a fé é o fundamento, é a fundação, onde se ergue a esperança. Um homem sem esperança é um homem perdido. Um homem sem esperança é um homem derrotado. O Padre Sandro falou isso na missa, na oração do terço. Um homem sem esperança não sabe esperar. E porque não sabe, desistiu de esperar, para de rezar. E por parar de rezar, e por parar de apostar, e por parar de acreditar em Deus, desiste da caminhada. A fé é o fundamento da esperança. E por isso que o demônio age tanto na fé dos homens, lançando dardos inflamados contra a fé. Porque ele quer que você pare. Ele não queria nem que você começasse, mas se você começou, ele não quer que você persevere, ele quer que você pare. E a fé que nós vamos falar aqui, não é a fé que a igreja neopentecostal prega. Aquela fé que se coloca numa placa, culto da fé e dos milagres. Vem aqui, os teus problemas vão acabar. Isso não é a fé bíblica. São Paulo teve fé e foi chicoteado. São Paulo teve fé e foi naufragado. Moisés teve fé e virou pastor de ovelhas, ficou gago, sofreu. José do Egito teve fé e foi vendido como escravo pelos irmãos. Foi colocado numa cisterna para morrer. Davi teve fé, mas teve que enfrentar os seus Golias. Elias teve fé, mas ficou deprimido. Foi ajudado por um anjo embaixo de uma árvore, acho que era uma figueira. Não é porque você tem fé que você não tem provação. Nossa Senhora foi a mãe da fé. Ela nunca duvidou do que Deus podia realizar nela, mas ela sofreu. A fé combina sim com uma vida de provação e de sofrimento. Desculpa te falar. 2 tipos de pessoas às vezes sofrem muito. Quem está longe de Deus e às vezes quem está muito perto de Deus sofre bastante. Apanha. E apanha porque incomoda. Porque está no caminho certo.
A prova, irmão, que você está no caminho de Deus e que a tua oração está dando efeito, é que as coisas começam a ficar difíceis na sua casa, quando você está rezando, quando você está orando. Porque o inimigo gosta de atrapalhar antes de você receber a bênção. Eu vou repetir, ele não queria que você começasse. Mas se você começou, ele não quer que você continue. Eu tive um dia, não foi fácil hoje. Graças a Deus vocês rezaram por mim, que senão a coisa ficava pior. Obrigado quem rezou, intercedeu desde manhã. Deus lhes pague cada um de vocês. Saí durante a missa e fui ao banheiro no final da missa e deixei cair esse papelzinho aqui, essa Bíblia da minha esposa. E aí foi no banheiro, um servo, uma grande pessoa que eu gosto muito, veio e me trouxe esse bilhetinho. Falou, viram que caiu da sua Bíblia e mandaram te entregar. E esse papelzinho que caiu da Bíblia da minha esposa, me confirmou que eu devia pregar hoje, porque eu estava em dúvida. Eu sabia que era fé, mas não sabia em que caminho. 2 Timóteo 3,12. E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos que querem viver piamente em Jesus Cristo padecerão perseguições. São Tiago vai dizer, a epístola católica que tentaram tirar da Sagrada Escritura, São Tiago vai dizer: você tem fé, ótimo, até os demônios têm e estremecem. Mas se a tua fé não transforma as tuas obras, isso não é fé. Pode ser qualquer coisa. Pode ser arrepio, pode ser superstição, mas isso não é a fé. A fé é a certeza daquilo que eu não enxergo. É o fundamento da esperança. Os meus olhos não mostram. Noé, os olhos dele não mostravam. Ao contrário, Noé era caçoado. Porque ele estava numa região que nem chovia. Imagine alagar. Noé era caçoado pelas pessoas. Você está perdendo o teu tempo, seu maluco. Aqui nem chove e você está montando uma arca desse tamanho. Mas a fé é a certeza daquilo que não se vê. Davi via Golias gigantesco. Mas pela fé ele disse: hoje ainda o Senhor vai me entregar na tua mão. Golias cheio de roupa, cheio de escudo, espada. Davi não aguentava nem segurar a espada na mão, colocou a armadura, não aguentava andar, de tão pequenininho que era. Mas ele disse: incircunciso, você vem comigo, contra mim com armas, mas eu vou contra você pelo Deus de Israel. E ainda hoje o Senhor me entregará a tua cabeça em minhas mãos. Isso que é fé, hein? Fé é a certeza. Só que Davi foi perseguido por Saul. Saul queria a cabeça de Davi, teve ciúme. Querido, a fé não vai sempre eliminar as coisas, mas ela vai te ajudar a suportar, a entender que Deus pode tirar algo de bom daí. Como tirou de José do Egito? Porque ele ficou preso, porque ele passou fome, porque ele foi fiel a Deus, foi para a cadeia. Depois que ele é solto, ele vira governador do Egito, numa época de fome. E só porque ele passou fome, ele foi um excelente governador. As provações que Deus permite têm um porquê. Tem um para quê. Quando você é provado, você não deve olhar para trás. O que eu fiz? Você tem que perguntar: por que o Senhor quer isso? O que o Senhor vai tirar disso? Deus não manda tentar ninguém. Deus é inacessível ao mal. Quem tenta é o demônio, mas Deus permite prova. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino dizem que se o sofrimento não tirar, se Deus não tirasse algo de bom do sofrimento, Deus teria acabado já há muito tempo com o sofrimento. Ou seja, não vem dele, é um mistério, mas Deus pode tirar disso algo bom. 70% de nós não estaríamos aqui se a gente não tivesse problema, infelizmente. Infelizmente. Estou mentindo?
Se você está aqui e não tem problema nenhum e você veio para louvar e agradecer, parabéns, você já é um filho de Deus. Você está vindo não só porque Deus dá, mas por quem Ele é. Glória a Deus. Os países mais ateus do mundo são os países mais ricos, com ausência de problema. Os países mais cristãos são os países com muitos problemas. Parece que a dor nos impulsiona para aquilo que é importante. Deus. O sofrimento nos impulsiona para aquilo que é importante na nossa vida. Deus. Eu já tive muita dúvida, não sobre Deus, graças a Deus, mas sobre o que Deus podia fazer. Eu não acreditava que Deus pudesse curar uma pessoa assim como a gente vê. Eu não acreditava que uma pessoa pudesse mudar de vida, como eu vi muitas pessoas mudando. Eu achava que era farsa, eu achava que era fanatismo. Até o dia que eu tive a minha experiência com Deus. E aí eu comecei a entender que Deus muda mesmo. Aquele cara que duvidava dos dons carismáticos, eu duvidava dos dons carismáticos e perseguia os dons carismáticos, agora começou a acreditar nos dons carismáticos, começou a viver os dons carismáticos. A fé me fez acreditar que esse papelzinho que caiu não é coincidência, é um jeito de Deus falar, eu estou com você, isso é normal, aguenta firme. A fé, quando eu fui fazer a minha primeira pregação, tinha uns 18 para 19 anos, eu tinha um vício. E eu lutava e não conseguia vencer, confessava, o padre já não aguentava mais eu confessar aquele vício. Mas eu não conseguia sair daquilo. Me convidaram para pregar, pensei, eu vou, confessei. Mas mesmo tendo confessado, cheguei lá na pregação e pensei, Jesus, eu não posso pregar sobre o amor de Deus com esse vício que eu tenho, não posso, não dá. E aí veio uma serva lá do outro lado do grupo, me trouxe também um bilhete escrito à mão e disse, esse eu guardei para você. Nós fizemos vários versículos separados, esse eu guardei para você. Era Êxodo 14, e dizia assim no versículo, quanto a isto, nada tereis que fazer, o Senhor combaterá por vós. Agora, dizia assim, agora se acalme e bendiga o Senhor, coisa assim. E eu entendi pela fé, Deus falando comigo, entende? A fé faz a gente enxergar coisas que os pagãos e os ateus não enxergam. Mas não é pelo em ovo, é que Deus fala mesmo. A estrela de Belém, ela estava no céu para Herodes, ela estava no céu para todos os habitantes da terra, mas só homens que tinham o coração puro, transformado por Deus, enxergaram aquilo como um sinal de Deus, sinal do nascimento do Messias. Herodes não só não enxergou, como pediu, se vocês tiverem notícia de onde o rei está nascendo, me fala que eu vou lá adorar. Queria matar Jesus. Agora os pastores e os reis, interessante, eles viram naquela estrela um sinal, que ali estava Deus, fé. Eu tive muita dúvida, eu vou contar uma agora. O contrário da fé não é não crer, o contrário da fé é medo. Por isso que tanta palavra diz, não tenha medo. Jesus dizia, não tenha medo, seja um homem de fé. Não tenha medo, seja um homem de fé. Não tenha medo, seja um homem de fé, não vacilante, seja um homem de fé. 365 vezes está na palavra de Deus, não tenha medo. Está escrito 365 vezes na Bíblia, um para cada dia. Não tenha medo. Não tenha medo, parece que as coisas estão fora de controle, mas eu estou no controle. Não tenha medo. Não tenha medo, você rezou com fé e aquela pessoa faleceu, mas não tenha medo, eu estou no controle. Essa pessoa está junto do Pai, ela está na glória, não tenha medo. Não tenha medo. O medo expulsa a fé. Um coração com fé não tem medo. E a fé é um dom gratuito de Deus, e a fé vem pela palavra de São Paulo. Como teremos fé se ninguém prega? Como teremos fé se não nos abrimos?
Pela fé podemos fazer milagres, no nome de Jesus. Mas a fé sozinha, repito, se ela não virar obra, ela é morta. Jesus fala no Evangelho: naquele dia chegarão muitos diante de mim e falarão: Senhor, não preguei no seu nome, lá no santuário da misericórdia? Está no Evangelho, né? Eu não vos conheço. Senhor, eu não era da Pascom, tirava foto, eu não te conheço. Senhor, eu não era do ministério de música, dedilhava para o Senhor, eu não te conheço. E não te conheço porque a tua fé não virou obra, a tua fé não te transformou, então não era fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu que era um cara mulherengo, que traía, queria casar com 40 anos, quando me converti, casei com 23, sou casado há 17, estou com a minha esposa há 20. Isso é fruto da fé. Eu sei pela fé e pela minha experiência com Deus, que tudo aquilo que eu queria é lixo, perto do que Deus pode oferecer. Eu sei que aqueles garrafão de vinho que eu tomava no Mercúrio, Conjunto Mercúrio, aqueles tubão que eu tomava andando pelo Mercúrio e caía às vezes de bêbado na valeta, é lixo perto do prazer de estar com Deus. Eu sei que aquela ficação de sexta, sábado, domingo, que era prazerosa, é lixo perto de Deus. A fé faz isso. Bom, tive dúvida. Deixa eu contar um momento de fraqueza da minha fé. Quando eu fui casar com a minha esposa, eu tinha aquelas coisas do mundão, né? Casar é game over, casar é ruim, né? Tudo aquilo do mundão, tinha aquilo do mundão. Quando eu me converti, comecei a aprender que casamento é sacramento. Que casamento é por uma vez só na Igreja Católica. Que a gente se torna um só corpo. Que Efésios diz que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo ama a igreja. Comecei a ler aquilo me apavorou mais ainda. Eu já estava apavorado, fiquei mais. Porque quando eu conheci a Deus, eu falei: Jesus, a partir de hoje eu vou buscar a castidade, a partir de hoje eu vou viver a castidade, a partir de hoje com a tua graça eu vou parar de falar palavrão, a partir de hoje com a tua graça eu nunca mais vou ficar bêbado, nunca mais. Com a tua graça, a partir de hoje, Senhor, eu vou parar de cultuar a vaidade a mim mesmo, eu vou começar a cultuar o Senhor. Então eu tinha medo. E fazia 5 anos que eu estava com a minha esposa, lutando pela castidade. E só na fé mesmo, gente. Na FAI, na faculdade, amigos chamando de gay. Ah, se você é gay, se você fosse homem. Amigo convidando para ir em tal lugar, você dizendo não. Os caras dizendo: você é um mundão, para não dizer coisa pior. Chorando muitas vezes no quarto, para não cair em pecado, de joelho, chorava, às vezes falava: Jesus, eu não quero fazer, mas a minha carne está querendo, me ajuda. Chorei algumas vezes quando estava na faculdade, que eu já namorava a minha atual esposa. E aí fui orar, cheguei para Carla e falei assim: Carla, não dá mais, ou a gente casa ou a gente separa, porque eu não aguento mais viver castidade mais de 5 anos, já deu. Tô tipo Homem-Aranha, filha, subindo pelas paredes. Tá difícil. Então ou a gente casa ou a gente separa. E fui rezar a Deus, pedir: Senhor, me dê 3 sinais. Não, 3 não, me dê um sinal que é para eu casar com ela, que é a pessoa da minha vida. Participava do grupo Nossa Senhora de Sion. Quando eu cheguei na casa da minha tia, ela estava conversando com uma serva do grupo, mas eu não estava nem noivo ainda. Eu falei que estava noivo, não estava noivo, estava namorando. A hora que eu entrei na casa da minha tia, ela desligou o telefone e falou: Dani, era a Lismari que estava no telefone. Ela sonhou com você e me ligou para me falar. Não tenho teu contato.
Diz que sonhou com você casando com a Carla. Olhei para o céu e falei: ô Jesus, tu é rápido mesmo, hein? Foi glória a Deus na hora. Meu Deus, como Deus é bom. Respondeu maravilhosamente rápido. Passou uns 3 dias, eu estava com medo de novo. Pensei se foi coincidência. Fé vacilante. Falta de fé. E se foi coincidência? Jesus não leva a mal. Mas me dá mais um sinalzinho, Senhor. Vai Jesus que foi, vai Jesus que foi, sei lá, coincidência. Jesus, não leva a mal, eu não quero te tentar. Mas Deus é fabuloso, porque Deus sabe quando a gente é sem vergonha ou quando a gente é fraco. Quando a gente é fraco, como São Tomé não tinha fé, mas ele queria acreditar. Essa é a diferença de um santo. Ele não conseguia ter fé, mas ele queria ter fé. Ele queria ver Jesus de novo ressuscitado. Ele queria ver Jesus, mas ele não conseguia, está entendendo? Aí Jesus aparece para ele e fala assim: Tomé, não seja incrédulo, mas homem de fé. Toca aqui, Tomé. Toca o meu lado aqui, a ferida. Toca as minhas mãos. E aprende a acreditar. Comigo foi assim. Passou uns 3 dias, fui convidado para uma vigília lá na São Paulo Apóstolo, com um ex-pastor lá da Deus em Amor lá. Era ex-pastor, virou católico. Ele foi lá pregar, eu estava junto. Um senhorzão bem gordão assim. Tinha umas 60 pessoas. Daqui a pouco ele falou assim: Deus está falando para uma pessoa aqui se casar. Eu devia ter ficado feliz, mas fiquei apavorado de novo. Pensei, meu Deus, e se sou eu? E comecei a andar, né, meio distraído, como se estivesse rezando, intercedendo. Pensei, vai que cola, né, larguei a mão aqui, vou andando. E foi olhando a aliança das pessoas. Aliança de um lado, aliança do outro, pessoa idosa de um, criança. Eu pensei, Jesus amado, está acabando a opção. Achei 3 casaizinhos lá de namorados atrás. Falei, deve ser um deles, está noivo e vão casar. Cheguei lá, olhei, 2 já estavam casados e um não estava nem noivo ainda. Falei, Jesus, sou eu mesmo. O Senhor é rápido, hein, Jesus? 3 dias de êxtase, de alegria. Minha fé de novo, ó. Jesus, não leva mal, Jesus. Eu estou com medo, Jesus. Vai que eu caso e não consigo ser fiel, Senhor. Vai que eu caso e não consigo ficar com uma mulher só. Senhor, vai que eu caso e faço coisa errada. Senhor, eu não consigo. Me dá mais um sinal, por favor, Jesus. Cenáculo com Maria, círculo militar. Durante a missa, o padre levou a hóstia. Falei para Jesus eucarístico: Jesus, me mostra na palavra agora, por favor. Peguei a Bíblia de uma mulher que estava do lado. Abri a Bíblia, Senhor, me mostra a palavra. Pá, meus olhos bateram em Efésios capítulo 5. Deveres recíprocos do casamento. Tem pouca palavra que fala de casamento na Bíblia. Pouca, bem pouca. Quase uma loteria se achar. Eu chamei a minha namorada, comecei a ler para ela. Ela começou a chorar. Eu li, ela começava a chorar. Eu li, ela começava a chorar. Pensei, meu Deus, o que está acontecendo? Falei, o que foi? Ela disse, aqui nesses 5 anos que a gente namora, as 3 vezes que eu pedi em oração para Deus, se você era o homem da minha vida, e abri a palavra, caiu nessa passagem, Efésios capítulo 5, em Bíblias diferentes. A Bíblia tem a Ave Maria tem 1.600 páginas. Para você que é matemático, uma chance em 1.600, multiplicado por uma chance em 1.600, multiplicado por uma chance em 1.600, multiplicado por uma chance em 1.600. Você vai ver matematicamente a chance disso ser uma coincidência. Para o ateu é coincidência, para o cristão é providência. Entende? E se eu tenho fé mesmo,
eu não me abalaria com o que me acontece, porque eu sei que no final Deus vai vencer. Mas eu não tenho essa fé. Você viu aqui os heróis da Bíblia, e diz no texto que alguns não conseguiram, né? Não conseguiram aquilo que eles buscavam. Interessante. Fala nesse texto 2, 3 vezes. Alguns irmãos nossos foram cortados ao meio, diz o texto, se você ler adiante. Sofreram martírio. Alguns fizeram milagres. E alguns sofreram martírio. Está uma moda hoje que a fé é só quando o milagre acontece. Não, querido, a fé é também quando Deus nos sustenta na dor, na cama, na enfermidade. Fé é quando São Paulo estava na cadeia e a grade se abriu. Mas fé é também quando São Paulo foi decapitado. Ali, nos 2 momentos, a fé produziu o seu fruto. No primeiro, acreditando que algo espetacular, se Deus quisesse, ele não ia ser tocado, e não foi. E no segundo momento, dando força para São Paulo ser martirizado. Aí é fé. Como está a sua fé? Agora deixa eu te contar que se você pedir, Deus vai te dar fé. Se você se exercitar na escola de Deus, Deus vai te dar fé. Agora deixa eu te contar 2 coisas impressionantes. Impressionantes. Uma vez eu fui pregar para 20 pessoas. Pregando para 20 pessoas, o Espírito Santo me mostrou uma loira saindo do chuveiro grávida com uma toalha enrolada. O Espírito Santo falou, proclama. Eu falei, não vou. Proclama, não vou. Proclama, não vou. E aquilo me vinha. 20 pessoas no grupo e 12 pessoas assistindo pela internet. Não é que nem aqui que bomba a internet. Naquela época lá era 12, 15 pessoas vinham pela internet. E proclamei, parecia um maluco lá. Parecia Noé falando que ia chover no lugar seco. Deus está curando agora uma loira que está saindo do chuveiro, queria abortar, e Deus está tocando você, e você não vai cometer esse aborto. Deus está te dando a graça de ter esse filho. Ok, não veio loira nenhuma no final, não tinha chuveiro lá. Passaram 3 meses, mas Deus é muito carinhoso. Aí fui pregar em Campo Largo. Saí da pregação, perguntei, quem é de Curitiba? Eu posso dar uma carona. E uma mocinha falou, eu quero uma carona, sou de Curitiba. Ela falou, você conhece meu pai era da Renovação e tal. E veio conversando. Aí no caminho ela disse, lembra aquele dia que você proclamou de uma loira que saía do chuveiro? Eu falei, lembro. Então, aquela loira que saiu do chuveiro era minha cunhada. Quando ela saiu do chuveiro, eu ergui a caixinha de som do computador para ela ouvir a pregação. E quando eu ergui a caixinha de som para ela ouvir a pregação, você proclamou que tinha uma loira grávida, toalha enrolada, saindo do chuveiro, que pensava abortar e não a vai abortar. E ela chorou, ela caiu de joelho no quarto, começou a chorar e não abortou a criança nasceu. E se eu não tivesse fé, entende? E se eu tivesse respeito humano, eu se tivesse vaidade de pensar o que vão pensar desse maluco aqui que está falando isso. Outra aconteceu no centro de Curitiba, parecido, Santíssimo exposto. E Deus é muito, eu digo que Deus tem um humor extraordinário, porque foi dar um dom de ciência para um cara que não acreditava. Eu vi que Jesus Eucarístico curava um senhor que estava na cadeira de roda. E Deus revelou até o número 7, 8 anos na cadeira de roda. Obrigado. Passou, também ninguém estava ali de cadeira de roda. Passou 1 mês e pouco, um amigo meu da comunidade que eu participava, Betinho, foi lá, pregou.
E no final do grupo perguntaram: tem alguém com testemunho? Aí foi uma mulher lá na frente. Ela disse: o pregador do mês passado disse que Jesus Eucarístico estava curando um senhor que estava de cadeira de roda e tomava soro até na cadeira de roda, e que ele levantou da cadeira de roda. Quando eu cheguei em casa, o meu avô estava andando. Fazia 7 anos que ele não andava, estava na cadeira de roda. Quando eu cheguei em casa, meu avô estava andando. Eu vou confessar para vocês, eu proclamei isso sem acreditar, sou muito sincero mesmo, do meu coração mesmo, não acreditei nisso que eu estava proclamando. Proclamei mais para não ficar em débito com Deus, né? Vai que não acontece. Um irmão meu, um amigo meu rezando para uma mulher diante do sacrário, ele disse para ela: eu vejo uma bola de sangue caindo no chão e explodindo em vários pedaços. Ela começou a chorar. Ela disse: eu estou grávida, não dá para ver ainda, mas eu estava decidida a abortar. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé na prática. Fé. Uma mulher lá em Manaus, ela era devota de um santo, e o filho estava com uma doença. Chegou esse testemunho para mim. O filho com uma doença incurável, não lembro qual que era, não tinha cura pela medicina. Ela saiu da casa dela de joelhos, andando de joelhos até a igreja do padroeiro dela. Chegou lá, o joelho estava tudo cheio de sangue, sangrando. A gente precisa fazer isso? Não, porque Jesus já fez por nós. Mas Deus aceita o nosso sacrifício unido ao sacrifício dele. São Paulo diz: eu completo na minha carne o que faltou, a paixão de Cristo. Completo, esse é o versículo bíblico. Completo na minha carne o que faltou, a paixão de Jesus Cristo. Qualquer ato seu feito na quaresma tem valor, qualquer obra feita na quaresma tem valor por causa do sacrifício de Jesus. A obra não tem valor por si mesma, ela tem valor pela nossa fé em Jesus Cristo Salvador. Ele disse: se você der um copo de água para o outro porque você é meu discípulo, você não vai ficar sem recompensa. Crer em Jesus santifica e torna sobrenatural tudo aquilo que eu faço. Cuidar do doente, cozinhar para alguém, levar meu filho na escola, se torna oferta para Deus, porque nós unimos isso ao sacrifício de Jesus. Deus vai agir hoje nesse lugar. Não porque eu sou bom, porque o Padre Sandro é bom, porque o ministério é bom, mas porque eterna é a sua misericórdia. Deus faz coisas grandes, grandiosas com gente pequena. Deus faz coisas grandes com gente pequena, porque Ele ama o seu povo e não quer deixar o seu povo doente, ferido, machucado. Deus tem algo para você hoje. Peça quando o Santíssimo passar, que Deus te dê uma fé inabalável. Inabalável. Uma fé que não para quando os outros mandam parar. Uma fé que não para quando está difícil. Uma fé que não para quando você está sendo perseguido. Uma fé que não para quando a tua fé é posta à prova. Quando você é ridicularizado. Quando dizem: o teu Deus é fraco, muda de igreja. Não, eu vou ficar de pé. Como a Virgem Maria. Porque quem tem fé fica de pé. Quem tem pé, mesmo com o coração despedaçado, com fé, fica de pé. Agora, pelo amor a Deus, traduz a tua fé em mudança de vida, em obra, em santidade, em renúncia ao pecado. Faça isso por amor a Deus. Senhor, eu vou mudar de vida porque eu te amo. Senhor, eu vou deixar a pornografia porque eu te amo. Senhor, eu vou largar o adultério porque eu te amo. Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso, mas o pecado faz mal para mim, e eu vou mudar de vida com a tua graça. Eu vou conseguir. O Senhor tem a última palavra na minha vida, e a palavra na minha vida é que o Senhor tem uma vitória para mim, seja nesse mundo ou seja na eternidade. Glória a Deus. Querido,
Deus é misericordioso. A sua misericórdia é infinita. Mas Ele quer. Ele pede só uma coisa da gente: querer. O resto Ele faz. O que a gente não consegue, Ele vem em nosso auxílio. Ou nos dando graça para vencer, ou nos dando graça para aguentar e suportar. Basta-te a minha graça. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário primeiro crer que quem o busca é recompensado por Ele, diz a palavra. É recompensado com paz no coração. E agora deixa eu me contradizer. A tribulação para quem tem fé toca o exterior, não toca o interior. São Paulo estava na cadeia, mas o coração dele estava livre. Lá da cadeia ele escreveu um versículo: alegrai-vos sempre no Senhor. Estava arrebentado, estava preso, mas ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. A doença pode tocar num homem de fé o corpo, mas não pode tocar a alma. Peça como Tomé: aumenta, Senhor, a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé na Eucaristia, Jesus. Aumenta a minha fé na palavra. Expulsa da minha mente que isso é coisa humana, que a Eucaristia é simbólica. Não, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Pede para Deus, clama: aumenta a minha fé, Senhor. Uma pregação nossa, para terminar mesmo agora, para você entender o que vai acontecer daqui a pouco. A palavra de Deus, João capítulo 6, versículo 53 diz: a minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Na Bíblia evangélica, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Verdadeiramente uma comida e uma bebida. Quem come e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. A Eucaristia que vai entrar não é pão, é Jesus. É o mesmo Jesus. Fé. Fé. Uma mulher foi num grupo lá que esse irmão estava pregando, o Betinho. Chegou na portaria aqui no Guatupê. Ela era evangélica, foi tirar o irmão lá de dentro. Ela disse: eu não queria que meu irmão virasse idólatra. Ela disse bem assim no final do testemunho dela. Ela entra, está o diácono passeando com o Santíssimo, como o padre vai fazer agora, o padre Sandro. E ela entra, quando passa o Santíssimo na frente dessa mulher que era evangélica desde nascença, ela vê uma luz saindo da Eucaristia e afetando, indo direto para o seu coração. Ela começa a bambejar as suas pernas e cai chorando. E no final ela pede para testemunhar. As pessoas dão um microfone, não sabia que ela era evangélica. Ela pega o microfone e começa a chorar e diz: eu vim aqui para tirar meu irmão desse retiro. Eu sempre achei que católico era idólatra, que adorava imagem, que adorava um pedaço de pão, que adorava, falava essas panelinhas, né? Na verdade o turíbulo, né? A âmbula. Mas quando a Eucaristia passou por mim, eu vi raios fortes de luz saindo dela, vindo no meu coração, e eu não aguentei ficar em pé, e fui tocada. E ela disse: irmãos, eu nasci evangélica, eu nunca fui católica, mas a partir de hoje eu quero ser católica. Eu quero fazer primeira comunhão, eu quero comungar Jesus com vocês. A minha família não vai aceitar isso, muitos vão virar cara para mim. Vocês me ajudem, porque a partir de hoje eu sou católica, apostólica, romana. Eu acredito na Eucaristia. Eu acredito na Eucaristia.